Bom dia a todos do YouTube, bom dia a todos da plataforma do Kawaii, bom dia a todos do Instagram e bom dia a todos do Facebook, né? E também do Mestre também. Pois, nas travessuras de Pedro e Paulo, até agora vocês veem eu falando as travessuras de Pedro e Paulo. Só aconteceu um fato com Paulo no começo, né? Que vocês lembram que eu falei que ele, depois da coça que levou, foi parar no seminário. A gente tem falado muito sobre o Pedro, mas vocês vão saber por que hoje, e a gente sempre bota o título As Travessuras de Pedro e Paulo. Porque vocês viram no último vídeo que após Pedro ser advogado do homem, que o filho tinha comido 2 ovos cozidos e estavam cobrando uma fortuna, ele já tinha um dinheiro bom guardado. Então ele resolveu voltar em casa para ajudar o pai e a mãe. Foi isso que ele fez. E após ele chegar em casa para deixar um dinheiro, que ele já estava aí com uma média aí dos 40 contos de resto, que era dinheiro pra caramba, ele encontra o seu pai e sua mãe chorando. E ele procura saber por quê. E o seu pai conta para ele, Pedro, é que o seu irmão se formou padre e foi mandado para uma igreja num reino, em tal lugar assim, e ditou o nome do lugar para ele. E parece que aconteceu uma coisa muito ruim. Seu irmão, entendeu? Tá correndo risco de vida lá, pois o rei tem um chamado para ele, para fazer umas perguntas para ele em praça pública. Se ele não souber responder as perguntas, provavelmente o rei vai mandar decapitar ele. O fato foi que na época, né, como ele era padre, a igreja não permitia que as pessoas casassem sem ser virgem. E o que aconteceu? Parece que a filha do rei tinha tido um caso com um príncipe antes, né, do casamento. E o que aconteceu? Como ela foi se confessar, ela contou. E ele, sabendo disso, não podia casar. Ele não falou o motivo por qual ele não podia casar ela. Mas também, porque era segredo de confissão, ele não falou. Mas também ele tinha que justificar o rei, o que era. Então ele pediu que a própria filha do rei falasse para o pai. Ela não ia falar. Aquilo era um escândalo na época. Então, o rei, achando que ele tinha cima com a própria filha, resolveu chamar o padre Paulo em praça pública para fazer umas perguntas para ele. Se ele não soubesse responder as perguntas que o rei ia fazer, ele seria decapitado para que entrasse outro padre no lugar dele. Então, o pai do Pedro contou isso para ele. Ele disse aonde ele está. E o pai dele contou onde era o reino e ele disse, eu vou para lá, para conversar com meu irmão. E ele foi. Após ele chegar lá, era cedo, foi direto para casa do irmão. Ele era barbudo e, como vocês lembram no vídeo passado, os dois eram praticamente gêmeos, era muito parecido, só que Pedro usava barba e o outro não. Então ele chegou lá e encontrou o irmão dele, o padre Paulo, e conversando com o padre Paulo, o padre explicou a situação para ele. Ele disse para o irmão dele, ó, vamos fazer o seguinte, você fica em casa, tá? Fica em casa, eu vou tirar a minha barba, que nós somos parecidos demais. Eles eram a diferença de 1 ano de idade, muito parecido. Então, eu vou tirar a minha barba, sou parecido, você me empresta a sua batina, que eu vou responder as perguntas no seu lugar. Se eu morrer, se dane, eu não valo nada mesmo. Ele falou, né? Mas você não, você é um homem de Deus, você sai voado, vai embora lá para casa de pai e procura um outro meio de você sobreviver, de outro jeito, sem ser da igreja, mas morrer é que não pode. Porque ele sabia que o irmão dele era um burro danado, não ia responder a porcaria nenhuma, e ele era esperto. Então, o irmão não quis aceitar de maneira nenhuma isso, mas ele resolveu tomar atitude e disse, você vai daqui de um jeito ou do outro. Nem que eu tenha que te levar amarrado de volta para lá, deixa eu ficar no seu lugar, não tem problema. O que acontecer comigo, aconteceu. Tá certo? Não esquenta a cabeça, não, que eu sei me virar. Muito bem. Então, com muito custo, o irmão aceitou que ele ficasse no lugar dele, né, para responder as tais perguntas, que eram uns 2 dias mais à frente. Então, como o rei botou um anúncio no reino inteiro que ele ia fazer essas perguntas para o padre Paulo, né, no dia das perguntas, a praça estava lotada. Era em praça pública, tinha que responder na hora, né, lotado. A praça estava lotada de gente. E o rei estava lá junto com a rainha e os soldados, né?
e mais aquela turma de gente ali para ver o que era, né? Quando o padre Paulo chega, o Pedro no lugar dele, chega vestido com a batina do irmão, o rei olhou, não desconfiou que não era o irmão. De maneira nenhuma, que não era o padre Paulo, pois era muito parecido. Vocês querem saber o que aconteceu no final? Assiste o próximo vídeo. Bom dia a todos.